avançar. Começamos agora a nossa série de 3 lives, nas quais eu vou conversar com você que é profissional, líder, voluntário, que atua com crianças e famílias e que deseja avançar nessa causa de proteção à infância, que deseja avançar na sua carreira profissional. Tenho recebido muitos pedidos, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre como atuar nessa causa de maneira mais segura e de como crescer profissionalmente, como perder os medos que ficam aqui como fantasmas, impedindo você que é profissional, que atua com crianças e famílias, você que é voluntário e que atua nessa causa, que estão impedindo você de avançar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta série. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial mesmo. Olha só, deixa eu só colocar aqui. Série, deixa eu colocar só para o pessoal saber, tá? Avançar. Deixa eu só colocar aqui. Hoje o nosso tema é esse aqui, ó. Como vencer o medo que te paralisa. Vou colocar aqui o tema, tá? Deixa eu colocar aqui só o tema pra gente. Como vencer o medo que te paralisa. Pronto. E hoje nós vamos começar falando sobre esse medo, gente. E o medo que eu vou falar não é só o medo, eu tô com medo de fazer isso. Não, o medo de falar sobre educação sexual, o medo de falar sobre prevenção ao abuso, o medo de começar a atuar nessa causa, o medo de começar a postar sobre isso, o medo de dar palestra. Que medo é esse? Que medo é esse que tá rodeando aí a sua cabeça? Que medo é esse que não tem permitido, você não tem se permitido avançar de verdade na sua atuação e na sua carreira profissional? Eu queria que vocês escrevessem aqui agora. Escrevessem, ó, Cassiana colocou, paralisando a live também. Ó, medo de fazer live, é isso? Eu quero saber agora, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais são os maiores medos de vocês, tá? Coloca aqui no comentário quais são os maiores medos que vocês têm, que eu quero saber para poder a gente começar a falar dentro da realidade de quem está aqui ao vivo, porque eu vou prestigiar quem está aqui ao vivo. E depois nós teremos o encontro, gente, o encontro extra. Fica até o final para vocês saberem, tá? Coloca aqui para mim. Quais são os medos que vocês têm? Coloca pra mim. Vou ficar esperando aqui, tá? Muita gente tem medo de falar sobre abuso sexual. Muita gente tem medo de começar uma live. Muita gente tem medo de postar. Muita gente tem medo de palestrar sobre o assunto. E vai que alguém faça alguma pergunta e eu não sei responder, Leliane. Por isso que eu não falo, porque esse assunto é complexo. Porque, enfim, coloca aqui pra mim. Medo de falar em público. Ótimo, vamos lá. Eu vou até escrever aqui os medos que vocês estão colocando, tá? Pegar aqui, ó, caneta e meu caderninho pra escrever. Mesmo sabendo o conteúdo, tendo medo de errar ou não responder. Vamos lá. Medo de falar em público, medo de fazer live. Falar em público. Fazer live. Vamos ver, medo dos gatilhos que vão disparar, certo? Vamos lá.
Que mais? Coloquem aqui, deixa eu ver. Quais são outros medos? Outros medos que não fazem referência só a isso, mas toda a sua atuação profissional, tá bom? Independente da sua atuação profissional, quais são os medos que te impedem de crescer? Ah, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu tenho medo de não dar certo. Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim, tá bom? Coloquem aqui pra mim. Medo de fazer live, já tem aqui. Vamos mais, vamos mais. Medo de não saber responder. Vamos ver mais. Participar do seu vídeo ao vivo. Tem medo de fazer live? Vamos lá. Outro. Medo de me apresentar como Master Z Paz por estar me apropriando do conteúdo de fazer lives post. Certo. Medo de não conseguir ser uma boa mãe. Medo da crítica. Olha só, gente. Medo da crítica. Nossa, o seu vídeo que você postou hoje, me identifiquei muito. Ai, Fê. Se você passou por abuso na infância, olha, eu te ofereço meu carinho daqui. Se meu conhecimento é suficiente. Ah, conhecimento suficiente? Será se é? Vamos lá. Medo de não conseguir fazer um bom trabalho. Não fazer bom trabalho. Medo de julgamento. Medo de julgamento. Doutora Paula, fala melhor que tipo de julgamento. Porque existem vários tipos de julgamento. Medo de errar. Gente, tô adorando a interação de vocês, tá? Insegurança. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre o que é o medo. É muito importante, depois que você entender o que é o medo... Peraí, acho que eu tô com um pouquinho de batom aqui. Tirei. Pronto. Porque senão eu vou ficar só olhando pra esse pouquinho de batom. Eu sou essa pessoa que tira batom na live. Medo de comparações. Deixa eu colocar aqui que esse foi muito bom. Ó, gente, em poucos minutos, olha quantos medos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Primeiro ponto, vamos lá. Tá com caneta e papel, porque essa série vai ser muito valiosa para você, que é profissional ou líder que atua com crianças e famílias. Vai ser muito, muito importante para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente. Primeiro ponto. O que é o medo? O medo é uma emoção inevitável. Não tem como a gente não sentir medo. Se não tem como eu vou lidar com esse medo? Esse é o ponto. Então, primeiro, o que é o medo? Medo é uma emoção. Uma emoção é diferente de um sentimento. Uma emoção é uma reação do nosso corpo. É o cérebro que reage e manda comandos para o nosso corpo. Por exemplo, quando você tem medo, seu coração normalmente fica acelerado, sua respiração fica mais ofegante. Isso é clássico, tá? Por quê? Porque na hora que a gente sente medo, o nosso corpo, o nosso cérebro interpreta que nós estamos em perigo e que nós precisamos nos preservar, que nós precisamos de segurança. Só que o medo é uma emoção maravilhosa na nossa vida. Mas maravilhosa mesmo. E por que a gente diz que o medo é maravilhoso? Por que a gente diz isso? Porque o medo, ele é protetor da gente. O medo, ele é uma segurança de vida pra gente. Se a gente não tivesse medo nenhum, provavelmente nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos morrido.
Então, a primeira coisa para você lidar com seus medos é entender o que ele é e o quanto ele é precioso para nós. Eliane, por que se eu não sentisse medo, eu já teria morrido? Porque é o medo que leva você, desde criança, a atravessar a rua, você olhar para os dois lados para um carro não te pegar. É o medo que te leva a usar capacete quando tá de moto. É o medo que te leva a colocar cinto de segurança. É o medo que te leva ao médico para que você não fique acumulando sintomas e até doença. É o medo que protege a sua vida. Então, primeiro ponto, o medo é o que, gente? Protetor. Escreve aqui protetor para mim, por gentileza. Escreve. Enquanto vocês escrevem aqui, medo protetor. É só isso, para você nunca mais esquecer. Quando a gente escreve, a gente não esquece, tá? Coloca aqui, protetor. O medo é o quê? Protetor. Escreve a palavra protetor. Aqui, para você nunca mais esquecer que o medo não é seu inimigo. O medo é o seu amigo. Enquanto vocês escrevem aqui, eu vou só abrir a porta do meu cachorrinho que ele quer sair. Um segundo! Pronto, cachorro socorrido. Ok? Escreveram protetor, o medo, ele é protetor. Faça hoje as pazes com o medo. Ele tá te protegendo. Ele é uma figura importante para você todos os dias. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês. O medo, ele é protetor e ele não tem problema nenhum e ele vai nos acompanhar para sempre. Sempre nós teremos medo em uma situação ou outra, porque ele é o quê? É um mecanismo de proteção para garantir a nossa vida, a nossa sobrevivência. O problema é quando o medo nos paralisa. Porque o medo saudável, anote isso aí para vocês usarem em palestras, para vocês usarem em orientação de pais, para vocês usarem nas redes sociais. Espalhe essa informação para o mundo, tá? O medo que é protetor, o medo que é saudável, que é essa emoção maravilhosa, ela incomoda, mas ela é muito importante. Ele não nos paralisa. Ele nos leva à ação. O medo saudável leva à ação. Por exemplo, você vai viajar, o que é que você vai fazer quando você vai viajar? Você vai viajar. Você coloca o seu cinto. Então, o medo te leva a agir, colocar o cinto para garantir tua sobrevivência. Tu não vai sair à noite, de qualquer maneira, para qualquer lugar, de qualquer hora, sozinho ou sozinha à noite, não é verdade? Então, esse é um medo que te protege. Te leva à ação de quê? A ação de, deixa eu ver o horário, deixa eu convidar alguém para ir comigo, eu acho que eu não vou por esse caminho, eu vou por esse que é mais seguro. O medo te leva a uma ação de quê? Vou viajar, eu tenho medo de meu pneu furar na estrada, eu tenho medo de acontecer um acidente por falta de manutenção, vou fazer a revisão do carro. Então, é esse medo. Preste atenção, o medo saudável te leva à ação. O medo patológico te paralisa. Quando você entende isso, já é um divisor de águas na sua vida. Então, quando, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Medo de falar em público. Medo de falar em público. Eu confesso pra vocês, eu faço palestras, a minha primeira palestra eu dei no final do ano de 2005. Final de 2005 eu dei a minha primeira palestra. E nessa palestra, que foi na sala da minha casa, para algumas jovens, mais ou menos de 8 a 12 jovens, eu estava muito nervosa. Eu dei ainda, coloquei meu computador, aquele brancão na sala, aquele bem grandão, parecia uma caixa de abelha Europa, né? Enorme, e fui passando os slides. Eu tava nervosa. Alguns anos depois, eu dei uma palestra num congresso científico que tinha 2.200 alunos de vários cursos universitários e vários professores.
Eu estava com medo? Muito medo. Deu frio na barriga? Muito frio na barriga. Eu suei frio, suei quente, gelado, toda temperatura que você imaginar. Deu uma tremedeirinha nas pernas? Deu. Mas eu fui. Hoje, eu ainda sinto medo, uma apreensão, um nervosismo quando eu vou palestrar? Sim. Porque é o medo que fala, Leiliane, você tem que ter responsabilidade. Agora, a pessoa que tem medo de falar em público e rejeita palco, e rejeita fazer um comentário, ela não tem medo de falar em público. Ela tem medo de falhar em público. Perceberam a diferença? Seu medo não é de falar em público. Seu medo é de falhar em público. Quem pegou a diferença, digita sim aí. E eu vou explicar mais profundamente agora. Você tem medo de falar em público por causa do medo de falhar? Vou te dar a prova agora. Você tem medo de falar uma palavra errada? Você tem medo de começar um argumento, alguém fazer uma pergunta e você não saber responder? Tudo isso tem a ver com falha e não com fala. Com falha. Então, a raiz de quem tem medo de falar em público, na realidade, é medo de falhar. E esse medo de falhar em público não está direcionado somente à sua fala. Provavelmente você que tem medo de falar em público é aquela pessoa que, quando chega num ambiente, um ambiente meio desconhecido, você tende a se sentir um peixe fora d'água. Você tende a olhar para a roupa dos outros e falar bem assim, nossa, será que é pra eu... Vai pro lugar, né? Será que é pra eu ir com roupa social, com roupa esportiva, uma roupa mais ou menos? E se eu chegar lá com uma roupa muito chique? E se eu chegar lá com uma roupa muito esportiva? E se... Ai... E aí você fica com medo. Então, o seu medo de falhar, ele vem desde a roupa que você está. A posição de sua mão. Ao seu cabelo se está adequado. Ao seu acessório se realmente é o melhor. E aí, na sua mente, você se engana achando que é só medo de falar. Não, é medo de falhar. E essa falha vai abranger tantos outros aspectos para além da sua palestra falada, da live que você vai fazer. Aí o primeiro ponto é você entender que se você tem medo de algo e você tem vontade, muita vontade de fazer esse algo, mas você fica paralisado, é hora de você olhar para dentro de você. Por quê? A nossa série Avançar, ela vai trabalhar 2 pontos. O avançar a sua atuação nessa causa e avançar a sua carreira profissional. Ok? Então, se você deixa esse medo te paralisar, nunca, se isso continua, nunca você vai avançar. E aí, eu quero falar algo para vocês. Quando o ser humano não avança, naturalmente ele regride. Porque nós somos feitos para o quê? Evoluir sempre. Não evoluir significa involuir. Significa perder. Nós precisamos, todos os dias, pensar como eu posso ser pelo menos 1% melhor do que eu fui ontem. Pelo menos 0,01% melhor do que eu fui ontem. Porque se a gente não vai se tornando melhor cada dia, pode ser uma parcela mínima, nano, a gente começa a evoluir naturalmente. Então, esse medo de falar em público, como é que você vai vencer esse medo de falar em público? Daqui a pouco eu vou colocar outros medos aqui. Esse medo de falar em público pode ser medo de palestrar, medo de fazer uma live, medo de dar uma opinião. Quantos de vocês aqui já estiveram numa reunião de uma empresa, na sala de aula, quando criança ou quando adolescente, ou até adulto? E aí o professor falou, gente, quem sabe isso. E você, eu sei. Ai, mas sabe se eu falo? E se eu falar uma besteira? E se eu falar e rirem de mim? Ai, mas a resposta é essa, eu vou falar. Mas só de você pensar em falar, você já começou a passar mal. Só de você pensar em falar, você já começou a dar uma agonia na barriga, assim. Já começou a dar uma agonia na cabeça.
Quem aqui já passou por isso? Só de pensar, você nem vai... Você sabe, eu não vou falar. Mas só de você pensar na possibilidade de falar, você já começa a passar mal. Coloca aqui eu, quem já passou por isso. Coloca aqui eu, se você já passou por isso. Eu quero saber. Coloca aqui. Ó, Viviana Silva Psi já passou por isso. O que mais? Aline, Cláudia, Vinde a Jesus Nações, Emily. Vocês estão entendendo, gente? Que a possibilidade... Aí, a pessoa vai, outro aluno, outra pessoa da empresa, deu a resposta que você ia dar. Aí, quando a pessoa deu a resposta e fala, ai, eu devia ter falado, nossa, eu sabia, era isso mesmo e tal. O que isso faz com você? Isso faz com que você cale a sua voz. Em muitos momentos que sua voz tinha que se fazer conhecida. E você está levando isso para outros momentos da sua vida. E você está levando isso para... Isso está te levando, melhor, a um lugar de não avançar. A um lugar de se sentir mal, se sentir insuficiente, se sentir menor, se sentir despreparada, despreparado. Quanto mais você rejeita palco, quanto mais você rejeita possibilidades de lugar de fala, de emitir uma opinião, de fazer algo, você faz o quê? Você se esconde no seu medo patológico. Porque você entenda, gente. Todos vocês que estão aqui, acho que é todas, né? Vocês têm uma mensagem para esse mundo. E essa mensagem tem que ser falada. E quando você começar a falar essa mensagem, você vai ter uma conexão incrível com o seu eu. Você vai entender para que você veio a esse mundo. E eu confesso para vocês, eu entendi para que eu vim a esse mundo. E eu vivo o meu propósito nessa causa de proteção à infância, de capacitação de profissionais, muito intensamente. E depois que eu me encontrei comigo mesma nessa causa, gente, é uma potência de vida tão grande, mas tão grande, que eu não consigo nem explicar para vocês. É tão gostoso todo dia você saber que você está fazendo exatamente o que você veio fazer nessa terra. Porque cada um tem uma missão. E as missões, a sua missão, ela não vai ser cumprida no silêncio. Silêncio e missão não andam juntos. Não andam juntas. Juntos mesmo, né? Silêncio e missão. Não andam. Então, colocar sua voz no mundo, não tô dizendo que você vai ter que palestrar, não tô dizendo que você vai ter que fazer live, mas que você vai ter que falar para as pessoas por que você veio aqui. Você me responda aqui agora. É sério? É sério que você vai passar por essa terra sem saber qual é a sua missão? Para você, tudo bem passar por essa terra sem entender essencialmente quem é você, sem impactar as vidas que você veio ao mundo para impactar. É sério isso? É verdade? Para você tudo bem? Se você nunca parou para pensar nisso, vamos parar para pensar nisso agora? Porque quando você descobre a sua missão e você vai continuar sentindo medo, que eu sinto medo até hoje. Agora, quando você coloca a sua missão diante do seu medo, o seu medo, ó, se apequena. O seu medo fica, ó, como uma fagulha diante da sua missão de vida. Quando você se encontra com sua missão de vida, você começa a avançar. Não, olhe, decrete para você hoje. Eu não vou passar por essa terra sem entender e viver a minha missão, o meu propósito de vida. Porque às vezes a gente pensa, meu propósito de vida aqui é ter filhos, é cuidar dos meus pais, é ter um marido, ter uma esposa, é trabalhar nisso. Não, isso não é propósito de vida. Isso faz parte da sua vida. O seu propósito de vida tem a ver com multidões.
tem a ver com muitas pessoas. Todo mundo que cumpre o seu propósito impacta muitas vidas. Eu não tenho dúvida que a tarefa mais importante dessa terra aqui sou eu cuidar dos meus filhos. Mas essa não é a minha missão. A minha missão, ela é maior do que eu, inclusive. A sua missão é maior do que você. E quando você se encontra com essa missão, com esse propósito que é maior do que você se agiganta. Porque você fala, uau, olha o que eu posso fazer, olha o que eu consigo fazer. Quantas vidas eu consigo impactar? E aí você vai perceber o quanto esse medo é pequeno diante do que você tem de fazer. Por exemplo, gente, eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha missão. Uma nova decisão. Fiz uma primeira reunião hoje, vou ter mais 2 reuniões amanhã, sobre a minha missão. Eu estou com medo de tomar essa decisão. Porque é uma decisão crucial para o tanto de vidas que nós vamos salvar. Quantas crianças, quantos profissionais vamos capacitar. Eu estou com medo. Mas eu estou agindo para encontrar a melhor decisão. Estou procurando os melhores mentores para me ajudarem nessa decisão. Com conselhos, com percepção de quem já tomou decisão parecida. Ok? Se eu tivesse paralisado, eu ia falar, gente, não. Deixa eu comentar, porque tá dando certo, deixa eu falar, não vou nem atrás. Aí é um medo patológico, que me paralisa de crescer. É um medo que vai me adoecer, que vai me fragilizar, que vai me fazer sentir fraca, insegura, pequena. Entende? Essa é a grande diferença. Então, quando você entende sua missão, quando você fala assim, eu estou na minha missão, você entende que sua missão é maior do que você. A sua missão não é sobre você, é através de você. Através de você, muitas pessoas serão alcançadas. Através de você, vidas serão transformadas. Através de você e do exercício da sua missão, você vai se perceber o quanto você é uma gigante. E isso aqui não é papo de coach, isso aqui não é... Não, isso é ciência. Isso é experiência. Isso é realidade. Porque imagina a tua vida impactando muitas outras vidas. Tem dia que eu acordo mal, gente. Tem dia que eu acordo com o emocional lá pra baixo. Eu falo, eu não consegui fazer isso, nem isso, nem isso. Ai, não acredito. Nossa, tô me sentindo pra baixo e tal. Eu deveria melhorar. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem, Leiliane. Eu descobri que 2 alunas hoje estavam sendo abusadas por causa do seu conteúdo. Muito obrigada. Aquilo me lembra quem eu sou. Porque eu vim pra cá. E me retorna, me coloca no lugar. Mas não somente isso, quando eu recebo depoimento de alunas, quando eu recebo... Enfim, quando você vive sua missão, você vai ter dias que você vai estar muito ruim, vai estar muito mal mesmo, sabe? Mas a tua missão te traz vida. Por isso que tua missão é maior do que tu. Ela te ressuscita em momentos que a morte emocional vem chegando, em momentos que o cansaço te pega e que a vontade de desistir. Então, não desista da sua missão. Vou falar para vocês. Mais uma vez, decrete, eu não vou passar por essa vida sem exercer a minha missão, meu propósito. Porque você veio para cá para isso. O resto você faz durante a vida. Mas o teu propósito é muito maior que você. Vamos lá, gente. Medo de fazer live. Tá dentro desse medo de falar em público, que é medo de quê? Falhar em público. E aqui uma pessoa falou assim, olha, medo de o conhecimento não ser suficiente. Daqui a pouco eu vou falar como vencer o medo das críticas. Críticas e julgamentos que vocês colocaram aqui, tá? Críticas e julgamentos. Mas primeiro vamos falar sobre esse medo de o conhecimento não ser suficiente. Vamos lá? Estão preparados? Estão preparados? Olha só. Medo de não ser suficiente, não ter conhecimento suficiente. A gente tem uma fantasia de que a gente tem que ser muito bom em algo para poder ensinar para alguém.
Mas eu vou ensinar algo pra você agora que você nunca mais vai esquecer. Promete que não vai esquecer, tá? Promete que não vai esquecer. Ó, a única coisa que você precisa é isso aqui, ó. Porque você pensa, tem que saber, você tem que ser PhD numa coisa pra começar a compartilhar. Não. Não. E nem deve. É aqui, ó. Existe algo chamado na matemática de ponto A e existe algo chamado na matemática de ponto B. Ok? E aqui vai até o ponto Z, alfa, beta, Y e tudo mais. Certo? Então, você que conhece até o ponto B, você que já sabe, por exemplo, o que é abuso sexual, o que é educação sexual, como oferecer educação emocional, já sabe algo, como, por exemplo, hoje você saiu do ponto A para o ponto B porque você entendeu a emoção medo. Você entendeu o que é emoção? O que é o quê? Uma emoção, é inevitável, vamos ter o resto da vida. Existe o medo protetivo, o medo patológico. Pronto, você já tem uma aula aqui, eu dei pra vocês até agora, uma aula de educação emocional. Então você que não conhecia sobre isso, você saiu do ponto A para o ponto B. Se você saiu do ponto A para o ponto B, já é o suficiente para você ensinar as pessoas que ainda estão no ponto A. Você jamais deve fazer isso aqui, ó. Esse é um grande erro dos profissionais. É pegar as pessoas que estão no ponto A e levar as pessoas para o ponto Z. Isso aqui não é didático, isso aqui é ruim. Leve para o ponto B, C, D, aos poucos. Aos poucos. Imagina aqui. Eu fazer uma live com você de 3 horas, 4 horas para falar sobre medo. Eu não posso. Eu só quero levar vocês do ponto A para o ponto B. É só o que eu quero. Eu não quero levar para o ponto Z. Se eu fosse levar para o ponto Z, eu ia falar sobre estrutura cerebral que envolve o medo. Eu ia falar sobre o que a psicologia, o que a sociologia diz sobre o medo. Como a nossa cognição processa o medo. Como o medo impacta, quais são os traumas que mais impactam a nossa vida e nos causa medo patológico. Eu explicar para vocês os medos na família, os medos na escola, os medos na rua, os medos na igreja, os medos tal. Eu explicar para vocês os medos dos fenômenos naturais, quem tem medo de escuro, quem tem medo de chuva, quem tem medo de trovão, quem tem medo de ventania. Eu explicar para vocês os medos das pessoas, quem tem medo de ser assaltado, quem tem medo de um médico errar um processo. Então, eu ia explicar tanta coisa sobre medo que no final vocês iam aprender, iam absorver um pouco só. Por quê? Porque o cérebro não está pronto para sair do ponto A para o ponto Z. O cérebro vai A, B, C. Você está entendendo? Então, o pouco que você sabe é pouco para você. Eu vou te falar uma frase agora. Eu quero que você escreva essa frase. Eu quero que você nunca mais esqueça dessa frase. E largue esse senso de insuficiência. O seu pouco é o milagre de alguém. O seu pouco é o milagre de alguém. Você está entendendo isso? Você tá entendendo isso? Aquilo que você está dizendo, eu não vou falar agora. Eu não vou agora. Ai, meu Deus. Eu tenho vergonha disso. É tudo que alguém precisa para avançar. É tudo que alguém tá em casa. Meu Deus, manda alguém que possa me dar uma luz sobre isso. Pare de se achar pouco. Pare de se achar pequena. Tem muitas pessoas esperando pelo seu pouco. Porque o seu pouco é a fartura de alguém. O seu pequeno é o milagre de alguém. O seu insignificante aí na sua cabeça é o extraordinário para alguém. Enquanto você estiver menosprezando o pouco que você entende que tem, você não vai conseguir acessar o muito. Porque só acessa o muito quem valoriza o pouco.
Só acessa a abundância quem valoriza o que já tem. Porque se você não consegue valorizar o que você já tem, como é que o universo vai lhe entregar mais? Você tem 2 filhos. Um filho que valoriza, que guarda o dinheirinho que você tem, que gasta direitinho, que cuida da roupa bem direitinho. Um filho que estraga tudo. Se recebeu R$ 50, estoura. Se tem uma roupa, não tá nem aí, joga no chão e tal, e não sei o quê. E vive assim. Aí você tem R$ 100. Você vai viajar e tem R$ 100 para deixar para eles comprarem algumas coisas que precisarem enquanto você estiver fora. Para qual filho você vai entregar? Aquele que gasta os 50, que gasta os 10 assim que pega? Ou aquele que lida bem e valoriza o pouco que tem? Para quem você vai dar? A resposta é óbvia. Assim é Deus. Assim é o universo. Eu acredito em Deus, mas se você acredita em outra religião ou eu acredito na natureza, assim é Deus. Assim é o universo. Se você se sente pequena, insuficiente, se você se desvaloriza, é você dizendo assim, Deus errou. É você afirmando para você, Deus não faz nada bom, eu não sou boa em nada. E eu quero dizer para você, se você crê em Deus, Deus não erra. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era muito bom. Você é a obra-prima da criação. Você é uma joia preciosa. A ciência também confirma isso, que a ciência diz todo ser humano tem algum talento, tem algum dom, todo ser humano tem uma expertise, todo ser humano tem um lado de realmente muito positivo. Então Deus não errou, a ciência não está errada, é você que está equivocada, é você que não percebeu quem é você. Você não tem pouco, para você o que é muito. Primeiro, amores, primeiro de tudo, tá aqui, não tá aqui. Mas eu vou pegar aqui, ó, supõe que minha caneta dourada, chiquetérrima, do Paraguai. Eu brincando, mas eu acho que não é original não, tá descascando aqui. Vamos lá. Minha caneta de ouro, vamos dizer que aqui é uma régua. Quando você fala que você tem pouco, qual é a sua referência de pouco e muito? Porque quando eu digo assim, nossa, eu tenho pouca comida em casa, vamos dar exemplo. Eu tenho pouca comida em casa. O que é pra mim ter muita comida? Pra mim, ter muita comida é uma coisa, pra um mendigo é outra coisa, pra uma pessoa muito farta e que estraga é outra coisa. Então tenha cuidado com as suas referências. Por quê? Porque é que a gente entra no outro medo, o medo de comparação. O medo de comparação. Então o medo de comparação, ele é um medo muito mais perigoso. Porque você não está aqui para ser como ninguém, você está aqui para ser como você. A comparação é a coisa mais injusta que existe. Não tem nada mais injusto nessa terra do que comparar um ser humano a outro. Porque se fosse para um ser igual ao outro, aí sim a comparação era válida. Mas não é para ninguém ser igual a ninguém. Porque a nossa potência está na nossa unicidade, no nosso jeito único de ser. Você tem 3 coisas em você que só você possui. Ninguém tem uma voz como você, ninguém tem um DNA como o seu e ninguém tem uma digital como a sua. Você tem 3 características únicas em você para te lembrar que você tem que ser você. Que você é única, é único. Que você tem que largar a comparação de lado. Porque a comparação te leva à destruição. A comparação te trava. A comparação não permite o teu avanço. E tá na hora de você dizer um basta para isso. Tá na hora de você falar, eu não preciso me comparar com ninguém. A comparação é tão injusta que você compara o seu bastidor com o palco do outro. Você não vê o bastidor do outro. Você vê aqui minha biblioteca, minha casa arrumadinha, você não tem noção como é que tá minha pia de louça na cozinha. Se eu fizesse essa live da cozinha, você ia ver a realidade aqui. Você não tem noção que eu tô fazendo essa live, eu queria muito ter arrumado minha mesa antes de começar a live. Mas como é que minha mesa tá? Como é que minha mesa tá? Que é a minha mesa provisória ainda. Tá bagunçada. Mas eu escolhi um ângulo que não pegue a bagunça da biblioteca. Para de se comparar, porque olha aqui minha biblioteca como é que tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó.
Ó que bagunça aqui, ó. Aqui, ó. Ó que bagunça ali fora do lugar. Aqui tem mais bagunça também, ó. Deixa eu só tirar aqui. Ó a bagunça que tá aqui, ó. Ó a bagunça. Olha aqui meus livros como estão bagunçados aqui. Ali também tá, ó, coisa fora do lugar, tá vendo? Tá, mas eu vou mostrar que ângulo pra você. Eu vou mostrar esse ângulo aqui, ó, que eu escolhi estrategicamente. Parece que minha biblioteca é a mais organizada do mundo. Não organizei, vou fazer minha mudança. Mas eu quero dizer pra você, toda vez que você for se comparar com alguém, lembra da minha biblioteca? Lembra da minha pia que tá suja? Mas a Leiliana aqui está impecável, parecendo a Dondoca? A vida é real, meu amor. Você não conhece a vida de ninguém. Para de se comparar principalmente com vida de Instagram. Você cresceu, você é maduro o suficiente para entender que todo mundo tem suas fragilidades, todo mundo tem suas potencialidades. Agora, sabe qual é o seu problema? Sabe o que te impede de avançar? É que você coloca uma lupa nas suas dificuldades e um véu nas suas qualidades. Você pega uma dificuldade que você tem, aí você faz, meu Deus, é horrível. Aí alguém te dá um elogio de uma potencialidade sua, ai, que nada, mulher, não é assim não. Nossa, não sou isso não. Ai, eu tô tentando ser, viu, tô tentando. Você tem dificuldade até de receber um elogio. Você se sente mal quando alguém te elogia, você não sabe onde põe as mãos quando alguém te elogia, você não sabe o que responde, porque você é tão inseguro com você tem tanto medo de desagradar o outro, que você faz o quê? Ai, e se eu agradecer e a pessoa achar que eu sou orgulhosa? E se eu... Então eu vou me desmerecer pra dizer que eu sou humilde, porque eu não quero que a pessoa pense que eu sou orgulhosa, eu quero que a pessoa continue pensando que eu sou humilde. Então pra mim, ser humilde sou eu me desvalorizar. Que roupa linda, que nada, mulher. 3x10 na feira. Comprei na promoção na Riachuelo. Nossa, você fala muito bem. Ai, que nada. É impressão sua. Você é tão bonita. São seus olhos, né? Pelo amor de Deus. Não dá assim, não. Nem elogio, você sabe receber. O que você quer pra você, meu amor? Eu tô falando isso com muito, assim, com o coração aberto pra você. Eu vim aqui pra te falar a verdade pra você avançar. Porque esse seu medo, essa sua sensação de insuficiência, essa comparação incessante, tá te colocando pra trás. E o pior, tá colocando muitas pessoas pra trás, não só você. Porque a sua vida não é só sobre você, é sobre tantos outros que te aguardam com teu propósito e tua missão. Então, quando você se paralisa, quando você não avança, o que é que você faz? Você impede você mesmo de crescer e deixa de alcançar muitas pessoas que precisam crescer com a tua ajuda. Porque tem pessoas que só você vai alcançar. Só você e mais ninguém. Até quando essas pessoas vão ficar te esperando? Até quando as crianças vão ficar em mãos de abusadores? Porque você está com medo. O que é o seu medo de falar sobre proteção à infância diante do medo de uma criança na mão de um abusador nesse momento que a gente está aqui? Vai fazer 1 hora que nós estamos aqui. A cada hora, centenas de crianças são abusadas em nosso país. O que é o teu medo diante de uma criança na mão de um abusador? Vamos pensar sobre isso? O que é a nossa dificuldade? Você vale muito. Comece a perceber o tanto que você vale. Quantas pessoas dependem de você e você achando que você não serve pra nada. E você achando que você é burra. E você achando que você é insuficiente. Você continuar nesse lugar. Você continuar nesse lugar vai impedir que muitas crianças saiam do lugar do abuso. Que muitas crianças cresçam sem saber o que é educação emocional. Que crianças cresçam, adolescentes continuem em relacionamentos abusivos, que crianças cresçam erotizadas. Que você nunca tenha acesso a uma essência incrível que tá aqui, ó. Que foi colocada, eu acredito que foi colocada por Deus em você. Pra você vir nesse mundo e arrasar. Pra você vir nesse mundo e brilhar.
Você nasceu para brilhar e iluminar a vida de muitos. Eu estava aqui na chácara uma noite bem escura, faltou energia. Escuta essa, faltou energia. E meu filho estava chateado porque ele queria brincar no celular um pouco e tal. Minha filha também ficou chateada porque queria escovar o cabelo, secar o cabelo. Meu marido queria ver não sei o que. Eu também queria trabalhar, mas sem energia. Então eu peguei, sentei lá fora, na área, e fiquei lá meditando um pouco e tal, quando de repente apareceu um vagalume. E aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei, ai, que lindo, gente, tudo escuro, só ele brilhando. Só ele, só o vagalume brilhando. E eu, ai, que lindo. E eu me demorei assim, olhando para aquele vagalume, e os meus olhos acompanhavam aquele vagalume. E veio algo na minha mente. Qual o tamanho da escuridão de uma noite sem luz nenhuma? A lua não aparecia, nublado. Qual o tamanho da escuridão? Ela se tornou insignificante diante de um vagalume que resolveu brilhar. Aquele vagalume me trouxe muitos e muitos aprendizados. Aquele único vagalume que brilhava naquela noite tão escura, até tenebrosa, me trouxe alegria, meditação, gratidão, lições de vida que eu aprendi naquele dia e estou compartilhando com vocês. Um vagalume com a luz desse tamanho foi maior do que uma escura noite. Você quer se achar pequeno? Você é maior que um vagalume. Muito maior que um vagalume. Para brilhar e trazer sentido na noite de muitas pessoas. Na vida de muitas crianças que estão na escuridão, na sua sexualidade, que estão na escuridão do abuso, não sabe para quem falar, não sabe o que fazer. Para você que atua em consultório, para você que atua em igrejas, em escolas, para você que atua em hospitais, em ONGs, para você que não atua ainda em nenhum desses lugares, mas quer atuar. É hora de você brilhar. É hora de você avançar. Não importa o seu tamanho. Se é um vagalume ou se é um holofote. Não importa o tamanho. Não importa a quantidade. Não importa a intensidade. Na escuridão da vida de alguém, você pode ser uma grande luz. Para que insistir? Para que insistir achando que você é pequeno? Que você é pequena? Qual é a sua régua? Qual é a sua métrica? Qual é?